6, vamos meditar e nos inspirar a fé em Gideão. Repita comigo, Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante. O título da mensagem de hoje é: seja sincero e pela fé mude a sua realidade. Repita comigo, a força da verdade. De novo, a força da verdade. Mais forte, a força da verdade. Repita comigo, a verdade liberta. Repita comigo, a verdade posiciona. Diante da verdade, você se posiciona. Diante da verdade, você se posiciona. Ou se acomoda, se você se iludir, ou reage e muda a realidade. Vamos lá, Juízes 6, de pé, vamos ler em reverência a palavra de Deus. Diz assim: de novo, repita comigo, de novo. Marque aí na sua Bíblia. Eu quero que você faça um círculo no de novo, porque aqui o povo de Israel de novo desobedeceu a Deus. E olha que eu lido com gente há muitos anos. Tenho 15 anos como pastora, lido com gente todos os dias, e eu nunca vi na história da humanidade uma pessoa sequer que tenha medido forças com Deus e tenha vencido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus é por nós, não tem nenhum inimigo que é páreo para Deus. Agora, se Deus não for por nós, quem será por nós? O diabo? De novo, repita comigo, de novo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Ele, o Senhor, os entregou nas mãos dos midianitas, que eram os inimigos do povo de Deus. Muito sério, né? Palavra de Deus, palavra da salvação. Podem se assentar todos vocês. 7 anos, Gideão assistiu o povo de Israel, aquele povo que ele fazia parte dele, ser roubado pelo inimigo. Eles, com muita luta, plantavam, regavam, cuidavam, colhiam, e depois da colheita feita, o inimigo vinha e roubava tudo o que eles haviam colhido. E qualquer pessoa de Israel que eles encontrassem na frente, eles matavam. Qualquer animal que eles vissem na frente, ou eles roubavam ou eles matavam. Aqui é uma das vezes que na palavra de Deus deixa muito claro a ação do inimigo, a missão do inimigo na face da terra, que é matar, roubar e destruir. Gideão estava vivendo uma realidade muito dura, onde ele tinha que se esconder para conseguir malhar o trigo. E eu não sei se você sabe, mas o trigo, ele era malhado
na eira, um lugar amplo, ventilado, porque para se malhar o trigo tinha que bater o trigo para aquele farelo voar e ficar só o trigo. E Gideão foi malhar o trigo no lagar, que era o lugar de pisar as uvas para fazer o vinho. E o lagar é um lugar perfeito para se malhar uvas, para se pisar as uvas e fazer o trigo, e não para malhar pisar as uvas e fazer o vinho, e não para malhar o trigo. Um lugar fundo, fechado, apertado. E ele, com muito sacrifício, com muita luta, ia para o lagar malhar o trigo. Porque se ele malhasse na eira, o inimigo matava ele. Nós vamos ver aqui na história que diante da ação do inimigo acuando o povo de Israel, muitos deles iam se esconder em cavernas, iam buscar lugares seguros para tentarem a sobrevivência. Escondiam um pouco de mantimento em lugares diferentes, para que se o inimigo encontrasse, roubava ali uma quantidade, mas tinha uma outra quantidade reservada em outro lugar. Já pensou você viver assim? 7 anos eles viviam assim. E era o povo de Deus. Era Israel, teoricamente era povo de Deus. Mas estava subjugado ao inimigo. E por que que isso aconteceu? Porque Deus, que é todo bom, os entregou nas mãos do inimigo. Mas como, apóstola, se Deus é bom, como é que ele entrega uma pessoa nas mãos do inimigo? Deus não precisa pegar a pessoa e entregar na mão do inimigo. Basta ele não ter com ela o compromisso de guardá-la, de ser com ela, de prover para ela, de abençoá-la. Que a ausência de Deus já significa a presença do mal. E por que que Deus não teve compromisso com aquele povo por este período onde eles foram roubados pelo inimigo e passaram tamanha humilhação? Porque de novo o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que que é isso? Desobedeceram a Deus. E a todas as bênçãos para nós, na linha da obediência a Deus. Mas a todas as maldições, na linha da desobediência a Deus. De Deus não se zomba. Uma mulher disse para mim: apóstola, eu estou passando uma luta muito grande na minha casa. E eu fico imaginando, eu estou passando essa luta toda dentro do santuário, aonde eu tenho esperança de vencer e certeza pela minha fé de que eu vou sair dessa muito melhor do que quando eu julguei ser o melhor momento do relacionamento da minha família. Imagina, apóstola, se eu estivesse enfrentando essa luta fora do santuário. Eu já estaria completamente destruída. O engano de muita gente, muitas vezes é um engano colocado pelo inimigo, porque o diabo trabalha nos extremos. O engano de muita gente é pensar o seguinte: vim para o santuário e nunca mais vou ter problema. Isso não é verdade. Nós cantamos no santuário: não pare de lutar, porque enquanto você luta, o inimigo cai. Você não encontra um versículo na palavra de Deus que te dá respaldo para recuar, para parar de lutar, para deixar o inimigo dominar, fazer o que quiser, cirandar com a sua vida.
deixar a sua vida à deriva. Um barco à deriva afunda, certamente. Deixar a sua vida sem governo, sem comando. Uma pessoa que tem, habitando dentro dela o Espírito Santo, ela tem o fruto do Espírito, e um deles é domínio próprio. Não importa se eu estou numa luta, eu tenho domínio da situação. E com sabedoria, em obediência à palavra de Deus, eu vou definir como que eu vou sair dessa situação. Qual vai ser o desfecho dessa situação que eu estou vivendo na minha vida. Então aqui, Gideão e o povo de Israel estava vivendo uma situação de muita humilhação, subjugados pelo inimigo, o inimigo dominando e não eles. E por que isso aconteceu? Porque eles desobedeceram a Deus. Agora vamos ler, versículo 2. Os midianitas dominaram Israel. Midianitas são os inimigos. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Observa aqui, se você não aprende, você vai cair nos mesmos erros. Quando começa o capítulo 6 de Juízes dizendo, de novo o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, é porque antes eles já haviam tentado viver uma vida sem Deus. Antes eles já haviam colocado coisas, pessoas, ídolos, força do próprio braço, competência própria, no lugar de Deus. Antes eles já haviam medido forças com Deus e perdido, é óbvio que vai perder, mas eles não aprenderam a lição e de novo eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Tem gente que é assim, né? Cabeça dura. Tenta a vida na força do braço, sem definir no mundo espiritual, sem Deus. E aí dá errado, aí corre para o santuário, sofrido até o último fio do cabelo. Aí, quando as coisas começam a melhorar, depois tenta de novo sem Deus. E aí vai para um abismo ainda maior. E vive uma vida assim, não caminha para frente e para cima, mas vive buscando a libertação. Liberta, 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 liberta. E que horas que constrói? Que horas que caminha para frente? Então, enquanto você não aprender com os seus erros, você vai ficar ali, ó, repetindo os mesmos erros e colhendo os mesmos fracassos. De novo, de novo. Versículo 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os inimigos, os amalequitas e os outros povos da região, a leste deles, os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho. Eles destruíam até as plantações. Destruía tudo, não sobrava nada. Até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Eles vinham. E era aquela devastação, aquela destruição violenta. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Escuta, não pense você que o inimigo vai parar de lutar contra a sua vida. Não pense você que uma hora o inimigo vai cansar de você, porque não vai. Não vai. Você não pode parar de lutar, porque parar de lutar é igual a dar a vitória para o inimigo. O que acontece com você é que você vai ficando cada vez mais forte. E o inimigo vai perdendo cada vez mais. E você colecionando vitórias. É uma guerra. A nossa vida é um reflexo da nossa vida espiritual.
Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto. Israel esperou a coisa agravar tanto para só depois chamar Deus. Então você tem que aprender a combater o mal no seu início. A coisa ficou apertada, não vai correr para a vizinha para reclamar da vida e nem ficar nervoso dentro de casa e começar a ficar agressivo, agressiva, intolerante com as pessoas da sua família, respondão, agindo com grosseria, levando tudo a mal, ficando com raiva, abrindo a boca para amaldiçoar seu dia, sua família, seu trabalho, sua saúde, sua vida. A coisa apertou, o inimigo atacou. Você tem que correr para o santuário. Você tem que correr para o profeta de Deus. E não começar a ser você um dos seus inimigos. Sexta-feira no santuário nós aprendemos o poder destrutivo que há nas palavras, porque as palavras criam. E no momento de ira, no momento de cabeça quente, você abre a sua boca para falar algo negativo sobre a sua vida, você se torna o seu próprio feiticeiro. Quando você olha para uma situação na sua vida e diz: isso nunca vai mudar, meu marido nunca vai mudar, minha esposa nunca vai mudar, eu nunca vou crescer nessa empresa, é só eu preparar um funcionário que ele vai embora, eu sempre fico sozinho no final, tudo de ruim eu sou o culpado. Pelo amor de Deus, já chegou a segunda-feira, não suporto o meu serviço. Ah, mas eu sou muito perseguido, eu não consigo vencer, eu não consigo crescer porque a inveja não deixa. Você vai abrindo a sua boca e vai dando poder para o inimigo. Mas essa casa eu não suporto ficar dentro da minha casa, não suporto ficar em casa. Estou citando alguns exemplos que talvez no momento de cabeça quente você abriu a sua boca e disse, e atraiu peso para a sua vida. E aí você vive uma vida pesada, está difícil suportar. E quando você vai ver a raiz desse peso, é a feitiçaria que você com a sua própria boca se enfeitiçou. Então, versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Ufa, graças a Deus. Cansou de sofrer. Não precisava disso. Se tivesse obedecido, não tinha sofrido. Mas, na vida, todo mundo vai pagar um preço. Cabe a você decidir que preço você quer pagar. O preço da obediência? A obediência tem um preço. Se obedecer fosse fácil, não tinha ninguém sofrendo, estava todo mundo bem. Mas Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E aqui é mais uma prova de que quem entregou o povo de Israel e Gideão nas mãos do inimigo foi o próprio Deus. Por quê? Porque eles escolheram não obedecer a Deus. Eu acho melhor não fazer isso que Deus está dizendo, porque afinal de contas eu estou vivendo a minha vida, não é Deus que está vivendo a minha vida. Então eu vou fazer bem do jeito que eu acho, e Deus vai gastar o tempo dele com outra pessoa. Se Ele quiser, Ele me abençoa, se Ele não quiser, Ele me abençoa, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Vai! A colheita vai vir, cabeção. É verdade ou não é, irmãos? Eu estou falando sobre verdade. A verdade tem o poder de te libertar, mas a libertação tem um preço. Que preço é esse, apóstola? O preço de tirar do comodismo. Não tem um responsável pela sua vida e pelos seus resultados, senão você mesmo. Ah, é o diabo. Se é porque você permitiu. Se você obedece a Deus, dá tudo certo.
As lutas continuam vindo? Sim, mas você tem força para vencer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem vai impedir? Agora, se você escolhe desobedecer, você vai pagar o preço das consequências. Sim ou não? Então vamos prosseguir. Versículo 8. Versículo 7. Primeiro eles clamaram ao Senhor. Sofreu até não aguentar mais. Aí até que enfim, clamaram ao Senhor. Aí, versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos inimigos, por causa de Midian, o que Deus fez? Deus atendeu. Os ouvidos dele não estão tapados para não ouvir seu clamor. Quando você clama a Deus, ele te ouve. Toda vez que você no seu quarto chorando, lá debaixo de chuveiro, tomando banho, chorando, demorando o banho porque você não queria sair, chorando, com a cara inchada, você pensou que estava sozinho, né? Você pensou que estava sozinha? Não, Deus estava lá com você, colhendo suas lágrimas, entendendo você, entendendo a sua dor. Mas Deus não vai obrigar você a vencer na vida. Ele já te deu o maior poder do mundo que opera dentro de você, que é a fé. Ela é capaz de mudar qualquer realidade, mas a fé, ela exige que você tenha uma ação, uma posição diante da verdade, dos fatos da sua vida. Quando eles clamaram ao Senhor, versículo 8, Ele, Deus, lhes enviou um profeta. Todas as vezes que o povo de Deus passou luta e clamou ao Senhor, Deus respondeu enviando um profeta para conduzir aquele povo ao sacrifício que gera o milagre, que gera o sobrenatural. Na vida você vai ter que pagar algum sacrifício. Ou você vai pagar o sacrifício diante de Deus, colocando Deus como primeiro lugar, entregando para Deus o resultado daquela situação, e vai viver vitória depois. Ou você não vai sacrificar no momento diante de Deus e vai viver uma vida inteira de sacrifício, uma vida inteira de lamento, uma vida inteira de dor. Cabe a cada um tomar a decisão melhor para si. Como eu vou viver a minha vida, sou eu quem defino. O meu relacionamento com Deus só depende de mim, não depende de Deus, não depende de você. Da mesma forma é o seu relacionamento com Deus, não depende de Deus, depende de você. Não depende da apóstola, depende de você. O compromisso de Deus com você não depende de Deus, depende de você. É tudo uma questão postural. Repita comigo, sou eu quem determino como eu vou viver minha vida. Sério isso. Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito. Deus lembra que Ele é o Todo-Poderoso. Ele lembra para Gideão: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Eu tirei do inimigo e dei para vocês. Fui eu, tudo fui eu, Deus dizendo. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses. É muito importante isso aqui, presta atenção na apóstolo. Para Deus, um ídolo no coração é tão terrível quanto um ídolo na mão. O que é isso? Qualquer pessoa, por mais maravilhosa e sagrada que seja, seu filho, meu filho, Davi, fica em pé aí, Davi. Se eu pegar o meu filho Davi, que eu amo, e colocar acima de Deus na minha vida, entre obedecer a Deus e agradar meu filho, eu ficar em agradar meu filho, ele se torna um ídolo na minha vida. Pode sentar, meu amor. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, que estão diretamente ligados. Um compreende-se 4 deles, outros 6 deles. Que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto final. É a cruz. A cruz. A arte vertical. A haste vertical.
Amar a Deus sobre todas as coisas. E a haste horizontal: ame o teu próximo como a ti mesmo. Não mais, não menos. Esse princípio é básico para toda a educação. Você não faz ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Você não vai matar o outro que você não gostaria que te matassem. Você não vai roubar o outro que você não gostaria que te roubassem. E o roubo é terrível, porque ele é maldição dos dois lados. Deus amaldiçoou o ladrão, mas o diabo também amaldiçoou o ladrão. Está na Bíblia isso. Ensine seu filho a ser honesto. Eu me lembro quando eu era criança, eu estava passeando com meu pai e tinha um quiosque assim no pátio que nós estávamos passeando. E tinha uma bomboniere com sabonetinhos pequenininhos e eu pensei que era amostra. Aí eu fui lá, destampei, naturalmente peguei o sabão, tampei e fui embora levando. Aí ele falou: volta lá e devolve. A mulher falou: não, deixa. Aí ele disse para a mulher, né? Não, ela vai devolver. Porque eu tenho que ensinar minha filha que o que é certo. Não tem jeitinho. Outro dia nada, né? Os meninos crescem, a gente nem vê. Davi era pequenininho, ele tinha o quê? Uns 3 anos, eu estava com ele no mercado fazendo compra. E ele era apaixonado por uva. A gente comeu tanto que hoje nem gosta mais. Louco por uva, não podia ver uma uva na frente. E a gente estava lá no mercado e eu lá pegando uma outra fruta. Quando eu viro para trás, cadê meu filho? Abriu a bandeja de uva e tá comendo a uva lá, ó, no supermercado. Eu falei: meu Deus. Aí ele falou: oi, mãe, desculpa, tampou lá. E eu falei: não, pega, vamos pagar e levar. Então, são nas pequenas coisas que você tem que ensinar seu filho a ser honesto. Ser honesto faz bem para a alma. O ladrão da cruz, o ladrão da esquerda foi arrogante, não se arrependeu e dali foi direto para o inferno. O ladrão da direita viveu uma vida terrível. Ladrão, por isso estava morrendo. Pena morte de cruz, a mais humilhante de todas. Por isso que foi essa a escolhida para Jesus morrer. Não tinha morte pior do que a de cruz. A maior das humilhações na época era a morte de cruz. Mas o da direita se arrependeu e foi salvo. E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o ladrão roubar, esse ainda teve uma misericórdia para ele. Porque ele ainda teve a sorte de ser crucificado do lado de Jesus e pedir perdão e ir para o céu. Porque para ser salvo, você não precisa ser fiel no dízimo, você não precisa orar todo dia, jejuar. Para ser salvo, você não precisa sacrificar. Não, tudo isso diz respeito aos seus resultados na vida aqui na terra. Para ser salvo, basta você crer no Senhor Jesus Cristo e então você é salvo e toda a sua família. Basta crer e confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Isso é o suficiente, acabou. Morreu, vai para o céu. Agora, o ladrão, a condenação dele é certa. A não ser que ele se arrependa. E arrependimento é igual a mudança. O povo de Israel clamou ao Senhor, Deus enviou um profeta para que eles se arrependessem e partissem para uma nova etapa na vida, de sacrifício, vivendo milagre. Sacrifica, obedece, se prostra perante Deus, põe Deus como Senhor de novo. E então, confiando em Deus, vocês vão vencer. E foi o que aconteceu aqui. Versículo 11. Então, o anjo, esse anjo com A maiúsculo, teofania, representa o próprio Deus. Teofania na teologia significa a personificação de Deus na figura de um anjo. O anjo do Senhor, toda vez que aparece com A maiúsculo na Bíblia, pode saber que ali é uma personificação do próprio Deus. O anjo veio e se sentou sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor meu! Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Olha o tanto que isso aqui é forte. Esse aqui é o ponto principal da mensagem. Quando o anjo do Senhor falou para Gideão: vai nesta tua força, Gideão. E ele disse: que força? Onde estão? Onde estão os feitos que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor operou, que o Senhor realizou? Onde estão? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do inimigo, de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, Gideão, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Que força é essa? Pergunta para mim, que força é essa? A força da verdade. Gideão, quando o anjo do Senhor falou para ele assim: Gideão, eu vou libertar você e o povo de Israel na força que você tem. Ele não disse amém, aleluia, não. Ele disse: que força? Cadê os feitos? Eu não estou vendo, a realidade não é essa não. E aí você começa a ver o anjo de Deus instruindo Gideão a mudar aquela situação. Eu não sei se você está entendendo, mas Gideão aqui é você. Quando olha para a sua vida e vê alguma situação e você vem para o santuário e ouve: Deus enche você de força, vai encher a sua existência de bens, Deus vai te prosperar, Deus vai colocar o melhor que há na sua vida, a dispor da sua fé. E você olha para a sua vida e fala: meu Deus, como? Você lê e fica maravilhado com o que está escrito na Bíblia, o poder de Deus, ouve os testemunhos e diz: e na minha vida? Aonde? Então, você tem que entender que olhar a realidade é importante, sim. Você ser sincero diante da sua vida é importante, sim, para você se posicionar e ir à luta. É igual aquela pessoa que você vira para ela e fala assim: e aí, irmão, tá na luta? E aí ele fala assim: já venci. Mas não venceu. Ele ainda está na luta. E isso é uma sabotagem. Por quê? Porque na hora que a pessoa olha para a luta e diz assim: isso aí eu já venci, ela se rende e para de lutar. Porque ela acha que basta desejar vencer que ela vai vencer. E você já desejou muitas coisas na sua vida e não alcançou. Tem gente que passa uma vida inteira desejando e não realiza nada. Por quê? Porque acha que basta o pensamento positivo, basta uma afirmação positiva, que aquilo vai realizar. Não vai. É preciso impor esforço. É preciso obediência à prática da palavra de Deus. É preciso submissão a Deus. Então seja sincero com você mesmo. Você está diante de uma luta, você não venceu ainda não? Tem que continuar lutando, tem que continuar golpeando na direção certa. Agora, é preciso lutar a luta certa. O que eu mais vi na minha vida até aqui foi pessoas cansadas de lutar, diariamente, grandes lutadoras, impondo um esforço homérico contra o inimigo, mas na direção errada estavam golpeando. Elas golpeavam pela frente, o inimigo as atacava pelas costas. Por quê? Porque elas não lutavam a luta certa. E em Efésios 6 é bem claro que a nossa luta, embora sejamos seres humanos, a nossa luta não é humana, mas ela é espiritual. E nós temos que lutar com as armas que são poderosas em Deus. E definir no mundo espiritual qual vai ser o resultado da nossa vida. Gideão, então, versículo 15, respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã, a minha tribo, é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E respondeu o Senhor para Gideão: eu estarei com você. Isso basta. Levanta a mão direita e repita comigo: o Senhor estará comigo na minha luta. Isso basta.
E Deus diz para Gideão: você derrotará todos os inimigos como se fossem um só homem. Quando Deus diz que Ele está com você, Ele está mesmo. Deus diz para Gideão: eu estou com você, Gideão, e você vai derrotar todos como se fossem um só homem. Por quê? Porque Deus juntou todos os inimigos e fez virar um só, e Gideão foi lá e matou um só? Não. Por quê? Porque Deus, diante do sacrifício que Gideão ofereceu ao Senhor, enviou o arcanjo Miguel. E quando eles levantaram a espada e clamaram pela espada do Senhor, pela espada de Gideão, Gideão não precisou matar nenhum homem, porque diz a palavra de Deus, que Deus fez os inimigos uns virarem contra os outros, e eles se mataram entre si. Gideão ficou só assistindo a vitória, porque ele lutou a luta certa. Quando você está diante de um problema na sua vida, que é de ordem espiritual, não adianta você tentar dar jeito de outros meios. É preciso vencer no mundo espiritual. O anjo diz para Gideão: eu vou dar a vitória. O Senhor dizendo: eu vou dar a vitória para você, Gideão, e você vai derrotar todos como se fossem um só homem. E no versículo 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Agora você pensa, Gideão naquela luta toda, malhando trigo no lagar, no lugar errado, porque se malhasse no lugar certo ele morreria. O inimigo roubando tudo que tinha. Uma luta, passando um aperto, passando fome, aquela humilhação terrível. Ele viu a glória de Deus no meio da crise na vida dele. Ele ainda estava vivendo aquela realidade, onde o inimigo estava imperando sobre ele, sobre a família dele, sobre o povo dele, mas ele decidiu crer. Repita comigo: eu tenho que crer. E ali, quando ele decidiu crer, ele começou a ver a glória de Deus na vida dele. Ele foi lá preparar um sacrifício para apresentar a Deus. E ele disse para o anjo: espera aqui, que eu vou lá preparar uma oferta para apresentar a Deus. Sacrificou, venceu. Ele sabia disso. Isso é um segredo milenar. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e preparou pão. Para preparar o pão ele precisava do quê? Do trigo, que era tão raro, era tão difícil conseguir. Ele foi lá e pegou um cabrito. Aí ele pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore. Olha para você ver. No auge da crise, ele ofereceu o sacrifício a Deus, porque ele sabia que o ato de sacrificar era a garantia da vitória dele. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo desapareceu. Gideão viu a glória de Deus em meio a tantos problemas. Ali ele começou a se encher de esperança no ato do sacrifício. Ele começou a se encher de força e convicção da vitória. Então, você vê que quando Deus chamou Gideão, ele disse para Gideão: eu sou o menor da minha família e do meu clã, da minha tribo. A gente está passando humilhação, Deus. Eu ouvi meus pais contarem do teu poder, cadê? E ele falou: eu vou te dar vitória, mas levanta, mãos à obra. É preciso você fazer sua parte para Deus ter condições de fazer a parte dele. Então, isso aqui é um segredo de vida muito forte. Você vê o anjo ordenando a Gideão a colocar o sacrifício no altar. Ele fala: coloque num lugar alto. Por quê? Porque Deus, Ele recebe as ofertas em lugar alto, no altar, no gasofilácio. É consagrado a Deus, é separado para Deus, para o reino. Agora, nas trevas não se pode apresentar oferenda.
em lugares baixos. Os demônios recebem as ofertas no chão. Por quê? Porque eles são espíritos rastejantes. Agora tem um demônio que tem um acesso mais fácil à vida de qualquer um de nós, que é terrível e pode se tornar o seu pior inimigo, que é a sua língua. Quando você abre a boca para ordenar, porque a palavra ordena, a palavra cria. Quando você abre a sua boca para ordenar no mundo espiritual coisas negativas sobre a sua vida, isso se torna feitiçaria na sua vida, na vida do seu filho, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, sobre a sua mente. E isso impregna nas mãos de uma pessoa. A gente usa as mãos para abençoar. A gente abençoa os nossos filhos com a nossa mão. Nós usamos as mãos para assinar um contrato, para assinar alguma conquista, algum documento importante, assinar a compra de um bem. Nós usamos as mãos para plantar, isso não só fisicamente, mas na vida. Plantar, cuidar e colher. Nós usamos as mãos para servir e para receber. E a palavra de Deus nos mostra que as feitiçarias se alocam nas mãos de uma pessoa. E por isso tem tanta gente com a vida amarrada, com a vida travada, não por causa de demônios, mas porque ela mesma usou a boca dela para proferir palavras contra a sua vida. E isso impregnou nas mãos dela e amarrou ela, impedindo ela de construir, impedindo ela de lutar, impedindo ela de avançar na vida. Por quê? Porque ela mesma se amarrou, ela mesma amarrou sua vida. E Deus disse: eliminarei as feitiçarias de suas mãos. Então, diante da realidade da sua vida, só você e Deus sabe. Não importa a origem do sofrimento que você tem vivido. É preciso você tomar uma posição. Você vai cruzar os braços? Ou você vai agir como fez Gideão e dizer: não importa se o inimigo parece mais forte do que eu vou fazer certo diante de Deus e a minha vida vai dar certo. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar e eu vou colocar você diante de Deus para você orar. Não tem jeitinho. Se você obedece a Deus, tem bênção. Se não obedece, o inimigo tem acesso à sua vida. E quando nós entendemos que a vida da gente não pode ser só viver saindo de libertação. Você chega no santuário, precisa de libertação. Depois você precisa de construção, construir sua vida. E tem gente que não consegue construir a vida, por quê? Porque o inimigo tem acesso à vida dela de vários meios, inclusive através da boca dela. No momento de fúria, onde ela abre a boca e fala contra si. E aí ela não tem descanso dos inimigos, ela não tem paz e por isso ela não avança. Como é que eu vou saber disso, apóstola? Como é que eu vou viver indo atrás dos inimigos, procurando os inimigos para eu poder ficar derrubando eles e não impedindo eles de agir na minha vida? Não, você precisa ter o arcanjo Miguel do seu lado. Se você tem um arcanjo Miguel para te guardar, os teus inimigos, quem cuida é ele, e você se ocupa em construir a sua vida. Você se preocupa em obedecer a Deus, porque quem vai lidar com os seus inimigos é o arcanjo Miguel. Deus vai fazer um virar contra o outro, um inimigo virar contra o outro, através do arcanjo Miguel. E eu quero que você levante suas mãos para os céus, feche os seus olhos e fale com Deus. Muitas vezes você foi o seu principal inimigo falando contra você, contra a sua vida. Quantas vezes você
atraiu sofrimento para você através das coisas que você disse. E hoje você precisa enfrentar a verdade. Gideão só foi Gideão e só venceu porque ele enfrentou a verdade e se submeteu a Deus. Fala para Deus: eu ainda não estou satisfeito com os meus resultados, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio na Tua palavra, no que está escrito. Mas o Senhor conhece a minha realidade. Eu também. Então hoje eu enfrento a situação da minha vida, a minha realidade, sinceramente. E pela fé eu vou mudar ela. Fala com Deus: Senhor, quantas vezes no momento de ira eu abri minha boca e falei mal da minha vida, falei mal do meu trabalho, falei mal da minha família, falei mal na realização dos meus sonhos, dizendo: não tem jeito para mim, isso aqui eu nunca vou conseguir. Quantos sonhos e projetos da minha vida eu abortei porque eu contava só com a força do meu braço. Diante de tantos sonhos, quantos deles você foi se esconder em caverna, você foi fazer em lugar errado aquilo que era para você fazer num lugar de glória, num lugar adequado, e você teve que dar um jeitinho, porque não tinha vitória naquilo ali, você não iria conseguir, você certamente morreria, e você começou a fugir do inimigo, esconder do inimigo, em vez de enfrentar a verdade. Fale com Deus. Nós vamos celebrar a vida no dia dos mortos. Qual é a sua postura diante da sua vida? É vida o que você quer? Então que ela seja radiante, que ela seja uma vida brilhante. Mas para isso você precisa de Deus com você e do arcanjo Miguel para lidar com seus inimigos. Você e Deus contra o resto, e o arcanjo Miguel lidando dos seus inimigos. Fala com Deus: Senhor, eu preciso de proteção, de livramento dos meus inimigos. Eu preciso disso para eu conseguir caminhar para frente, para eu conseguir construir, para eu conseguir avançar. E é isso que eu vou alcançar pela minha fé: descanso dos meus inimigos, paz para eu seguir a minha vida. Em nome de Jesus. Agora levante as suas mãos bem altas para os céus. A Bíblia diz que as feitiçarias se instalam nas mãos. E eu quero que você fale para Deus: Senhor, tudo que eu falei que foi contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu trabalho, contra a minha realidade, eu peço que o Senhor prepare as minhas mãos. Eu peço que o Senhor me revele, em nome de Jesus. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.